Oi, tudo bom? Hoje eu quero conversar com você sobre a fórmula do roteiro de terror, seja para longa-metragem ou para curta-metragem. Antes de tudo, você tem que decidir mais ou menos quanto tempo de duração você quer que seja o seu filme. É para ser 5 minutos? É para ser 10, 15 minutos, meia hora? Ou um filme longa-metragem mesmo, que vai durar de 1h20 a 2 horas? O que você quer? Decidindo isso, eu vou falar primeiro para o caso de um longa-metragem convencional. Você vai começar esse roteiro pelo setup dele. Como é que isso funciona? No setup, as coisas que são conhecidas vão se tornar desconhecidas. Vou falar melhor disso para vocês. Anotei algumas coisinhas aqui sobre o setup do roteiro. Vou dar uma lidinha aqui para vocês. O conhecido se torna desconhecido. A apresentação da premissa, personagens, mundo e monstro, a situação, as circunstâncias e as relações entre esses personagens. Esse, no caso, seria o primeiro ato, que teria mais ou menos entre 20 a 30 páginas de roteiro. No ato 2, aí nós vamos para o confronto, onde o desconhecido se torna semi-desconhecido, algumas coisas vão ser reveladas nesse segundo ato, e o protagonista enfrenta conflito atrás de conflito. Como é que ele vai continuar resolvendo esses conflitos, né? Vai anotando tudo para você fazer a sua escaleta bonitinho. Monstro causa violência e morte. Como impedi-lo? Crescente da situação, circunstâncias e relações. Isso vai dar mais ou menos de 50 a 60 páginas, para o caso de um longa-metragem de 1h30, 2 horas. O terceiro ato é a resolução. O semi-desconhecido se torna um conhecido. Ápice da jornada do protagonista, ele descobre como vencer. Ápice da violência do monstro, ele vai ganhar. Resolução da situação, circunstâncias e relações. Esse terceiro ato é aproximadamente, para um longa-metragem, 20 a 30 páginas. E aí vai da percepção de conhecimento que você tem de roteiro ou não. Se você tem um bom conhecimento de roteiro, só por essas coisinhas básicas que eu falei pra você, você já imaginou exemplos, você já imaginou toda uma situação só com essa fórmula de roteiro que eu falei pra você. Mas se você começou a estudar roteiro agora, você ainda não tem tanta noção de storytelling assim, vou criar uma história fictícia a partir dessa fórmula de roteiro aqui. O conhecido se tornando desconhecido. O conhecido é uma casa. Todo mundo mora em uma casa. Casa é um ambiente conhecido. Um zoológico é um ambiente conhecido, etc. Você vai pegar esse ambiente conhecido e trazer para ele uma atmosfera desconhecida. É uma casa que tem um porão estranho, e aí por assim vai, vocês entendem como é. A apresentação da premissa, nesse caso de casa. Essa casa era habitada antes? Por quem? Por que esse protagonista se mudou para esta casa? Todos esses detalhes que vão ajudar a criação da história. Os personagens, o mundo desse personagem, seja a profissão dele, seja a família dele, a relação que ele tem com essa família. Ele tem vizinhos? Qual é a relação dele com esses vizinhos? São vizinhos amigáveis? São vizinhos misteriosos? E o monstro. Esse monstro não necessariamente pode ser um monstro mesmo. Pode não ter nenhum monstro nesse roteiro inteiro, mas o monstro é aquele fator mágico da sua história. Seja um tabuleiro Ouija, seja uma entidade, e assim você vai criando o storytelling dessa trama. Eu vi vários filmes de tabuleiro Ouija, mas nenhum tabuleiro Ouija sai comendo, devorando as pessoas. O tabuleiro Ouija, ele meio que é um ponto instigante no primeiro ato, para aí ele trazer o monstro à tona. E aí você vai criando esse monstro físico ou não a partir do que você tem em mente. E é mais ou menos isso, nessas suas 20, 30 primeiras páginas. O confronto, no segundo ato, nós já vamos começar a filtrar as situações de medo. Muita gente
gente gosta, eu acho legal colocar um jumpscare já logo no primeiro ato. Muitas pessoas já deixam pra colocar jumpscare e coisas desse tipo no segundo ato, vai do que você quer. Nesse segundo ato, o desconhecido se torna um semi-desconhecido. O que seria isso? Nesse primeiro ato, vamos pegar o exemplo da casa. Você entende que as pessoas se mudaram para essa casa, mas essa casa tem um porão estranho, que tem uma energia negativa, mas você não sabe por quê. Quando ele se torna semi-desconhecido, você entende que aquele porão tem algo misterioso nele, porque índios... era um cemitério indígena lá. E aquele porão tem cadáveres de vários índios daquela tribo que era envolvida com rituais malucos e tal. Então aí você entende já o que tá acontecendo, mas você ainda não sabe como solucionar, mas você ainda não entendeu como solucionar o problema dos cadáveres indígenas no porão, mas você já tá entendendo melhor os confrontos mágicos dessa trama. O protagonista enfrenta conflito atrás de conflito, que aí é o jumpscare atrás de jumpscare, ou falso jumpscare, né? Você vai colocando ele em situações de perigo pra ele querer ou sair dali, ou resolver o problema com aquela entidade, ou dar um fim naquele corpo, ou no livro amaldiçoado. Você coloca o protagonista como herói, porque ele quer sobreviver. Ele é o herói da vida dele. Monstro causa violência e morte. Como impedi-lo? Pode não ser a morte, né? Mas esse monstro tem que chegar pro seu protagonista para ele se sentir em perigo. Se o seu monstro simplesmente apagar a luzinha ou coisas mais simples, por que o protagonista vai se dar o trabalho de contratar um exorcista, de chamar uma benzedeira para resolver um problema tão básico desse? Vocês já viram um filme de terror que, sei lá, um monstro simplesmente escreve no espelho help me, e a pessoa, meu Deus, tem um help me no espelho, chama a benzedeira, vamos fazer alguma coisa. Não, você tem que colocar aquele personagem numa situação realmente que, meu Deus, eu preciso resolver isso. Seja com o ticking clock, né? O que seria o ticking clock? Ele tem que resolver esse problema do monstro até a sexta-feira, senão ele vai morrer. Ele tem que resolver esse problema até as 6 horas da manhã, porque senão, se o sol amanhecer, o demônio vai se apossar dele para toda a eternidade, né? É um fator bem legal para você usar no seu roteiro. Ou simplesmente ele tá com muito medo de morrer, né? E ele quer resolver essa questão o mais rápido possível. Crescente das situações, circunstâncias e relações, né, que foi isso que eu falei aqui pra vocês. E o terceiro ato é quando o semi-desconhecido se torna um conhecido. Pegando o exemplo anterior, ele já entendeu que esse porão tem cadáveres de uma tribo de índios. O que ele vai fazer? Ele vai, conversa com algum pajé, conversa com algum pajé, e esse pajé fala pra ele que ele tem que engolir 13 espigas de milho e queimar o livro amaldiçoado do antigo pajé daquela tribo. Aí ele entende como que ele vai salvar a vida dele. Como tá escrito nas anotações, né? Ápice da jornada do protagonista, ele descobre como vencer. Ápice da violência do monstro, ele vai ganhar, né? Que é aquele momento decisivo do filme que ele tá comendo, pegando o exemplo maluco que eu dei, ele tá comendo a última espiga de milho, mas aí sai uma mãozinha pra roubar a espiga de milho dele. E se essa mãozinha roubar a última espiga de milho, ele estará derrotado. Então esse monstro tem esse ápice da violência. E aí nós vamos para a resolução, né? No último segundo ele consegue comer a espiga de milho, e aí os índios vão dormir em paz no plano espiritual para sempre. Agora vamos usar exemplos. Helena, eu já entendi como funciona o processo do roteiro para um
curta-metragem, mas para um curta-metragem, como eu faço? Me dê exemplos. Eu vou dar um exemplo do curta-metragem Três Irmãos Loucos, que é de uma série da Netflix chamada Expresso Terror. Minto, Coletivo Terror. O episódio 2 do Coletivo Terror, eu gostaria muito que vocês assistissem, porque eu achei muito interessante o roteiro, realmente é um curta que eu gosto bastante. Essa série inteira são aproximadamente uns 8 curtas-metragens de mais ou menos uns 25 minutos cada, e algumas ideias eu achei bem interessantes. Não são todos os episódios que são ótimos, mas tem alguns episódios bem legais, e eu quis usar esse de exemplo. Esse curta em específico, ele tem 25 minutos. Eu assisti ele ontem inteiro, novamente, pela milésima vez, e eu fiz a cronologia do tempo dele na fórmula do roteiro. O setup dele é 12 minutos, onde se apresentam os personagens George, Eric, Otto e Mônica. Ele tem uma primeira arma de Chekhov em 2 minutos. Bem sutil no diálogo, onde a mãe fala que o Eric tem problemas mentais, que ele passou por uma reabilitação, ele acabou de sair do hospício, esqueci o nome politicamente correto que fala, mas ele acabou de sair do hospício, e nós temos esse primeiro momento de, ok, o protagonista é uma pessoa que tem ou teve problemas mentais e está melhor, mas o quão melhor ele está, nós não sabemos. O Eric, no curta-metragem basicamente inteiro, ele parece ser um cara extremamente lúcido e nós não desconfiamos da loucura dele em momento nenhum. Porém, ele tem dois irmãos, né, que são mais maluquinhos, né? Então, o Eric fica sendo o mais normal dos 3 irmãos pra gente que tá assistindo, sendo que era ele que dizia ter problemas mentais. Ele até esses primeiros 23 minutos, ele é um cara super normal. Então nós temos o setup de 12 minutos, que nós descobrimos que o Eric vai pra cabana do pai dele, porque essa cabana vai ser vendida, e ele viaja com esses 2 irmãos dele porque querem passar um último final de semana de irmãos nessa cabana. E é isso. E lá no caminho, no percurso, eles conhecem a Mônica e chamam a Mônica para passar esse final de semana com eles. O confronto acontece entre 12 e 23 minutos do curta-metragem. Então, são 12 minutos de setup e 10 minutos de confronto. Nesse confronto, os irmãos do Eric pegam a Mônica, começam a falar um monte, não vou contar toda a história pra vocês, mas eles começam a falar um monte de coisa pra Mônica. A Mônica começa a ficar visivelmente perturbada com o que os irmãos do Eric estão falando pra ela, e nisso eles acabam acorrentando a Mônica e ameaçando o Eric de assassinar ela. O Eric fica muito em choque com tudo que tá acontecendo, porque ele é tido como um irmão mais normal, mais lúcido. E a resolução é dos 23 minutos do curta-metragem até os 26. 3 minutos de resolução, onde a mãe do Eric chega na cabana e aí tudo se transforma e ele tem real noção do que tá acontecendo através desse diálogo com a mãe dele, que deixou tudo às claras. Eu não vou contar o finalzinho do finalzinho, mas eu acho esse curta-metragem muito bom, foi muito surpreendente pra mim. Eu gostei muito do primeiro episódio dessa série, e essa dos Três Irmãos Loucos foi o segundo episódio, então eu assisti 2 excelentes curtas-metragens, um seguido do outro, assisti a série inteira. Infelizmente não são todos os episódios que são tão bons quanto esses, mas tem outros episódios que também são bons, então acho que vale muito a pena você assistir pelo menos o primeiro e o segundo episódio dessa série, para você ter bem a noção do que eu quis te explicar aqui com a fórmula do roteiro, no caso desse roteiro em específico, que tem 25 minutos. Então, Helena, não quero me preocupar com a fórmula de um roteiro para um longa-metragem, porque eu não vou ter como produzir, não sei quando é que eu vou ter verba para produzir um longa, então eu prefiro me focar em fórmulas de curta-metragem. Temos aqui uma excelente fórmula de um curta-metragem, que é essa história dos 3 irmãos loucos
Porque Três Irmãos me lembra a J.K. Rowling, né, que da Relíquias da Morte. Enfim, é papo para outro momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no meu canal, pelo amor de Deus, porque esse canal aqui é o mais filtrado do filtrado, que além de eu falar de fazer cinema, ainda foco em fazer cinema de terror. Então é bem inchado. Eu poderia estar aqui falando dicas de filme de terror, como todo mundo faz, mas eu quero ajudar as pessoas e me ajudar a produzir terror. Então é outro departamento. Então, por favor, me ajudem comentando e compartilhando o vídeo e também se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Até mais.